A paz de Cristo, irmãos. Vou ler aqui um breve versículo. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E nós sabemos que aqui fala do sofrimento, que o cristão passa, ou que todo ser humano passa, mas nós passamos em Cristo. E em meio a todas essas lutas que a gente vive, aflições, as tribulações, os momentos difíceis que enfrentamos, existe de nós um posicionamento. E esse posicionamento, diante do propósito de Deus na nossa vida, porque Ele diz que nós somos chamados para um propósito. E todo esse propósito exige de nós um posicionamento. Posicionamento de filho, obediente, submisso. E quando se fala em aperfeiçoamento, em fundamentar, em firmar, em fortificar, requer de nós um posicionamento. Principalmente quando tange na questão dos nossos relacionamentos como igreja, como pais, como maridos, como irmãos. E este posicionamento que temos que ter diante dessas dificuldades, dessas lutas, dessas aflições que vivemos no tempo presente, que é real. Se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, para dizer, não tenho passado por nada dessas coisas. Minha vida está, um mar de rosa. Com certeza, ninguém levantará as mãos. Porque cada um, em cada situação e circunstância, está vivendo alguns momentos difíceis, mas do qual nós não estamos só. O Senhor não nos deixa só. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E se Ele venceu, nós já vencemos, porque Ele falou tudo está consumado. E nesse aperfeiçoamento da nossa vida dia a dia, vai exigir de nós esse posicionamento no trato uns com os outros. Porque às vezes você não quer tomar parte em alguma atividade, algum ministério, algum serviço no que diz respeito justamente a isso, a edificar, a fortalecer, a fundamentar e a ser aperfeiçoado, se não for nesse servir. Porque nós lidamos com um grupo grande de pessoas, e nesses momentos nós estaremos sendo aperfeiçoados. Porque nem tudo vai de acordo com o que eu quero, com o que você quer, com o que nós queremos. Existem as divergências, as adversidades, a diferença entre um e outro. E essa situação vai nos levar ao aperfeiçoamento. Não tem como chegar ao aperfeiçoamento sem passar pelo treinamento. Que a vida cristã é um treinamento diário. Não tem como nós crescermos ou adquirirmos maturidade sem passarmos por estes conflitos uns com os outros. E se dissermos que não tem, estamos mentindo. Porque a palavra diz que temos. Temos esse conflito, temos as diferenças. Mas essas adversidades não podem nos separar, ou nos bloquear, ou nos impedir de servir, de exercitar o chamado que Deus tem para cada um de nós. Nós fomos chamados com um propósito. E o posicionamento daquele que é filho, que foi chamado segundo um propósito, ele tem que se disponibilizar
para o servir. Porque nós não viemos por acaso a este mundo. O Senhor não nos chamou por acaso. Cada um de nós temos um dom, temos um ministério. Temos algo a fazer, a realizar no reino de Deus. E se não for por mim, por quem será? Não é assim que a palavra de Jeremias diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Enviar-me a mim não quer dizer que tem que ser para longe, mas para o lado, para o outro, para o seu próximo, aquele que está perto de você. Servirmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, tudo isso é baseado no amor. Porque o amor é o fundamento de tudo que o próprio Deus estabeleceu, dando a sua vida por nós, porque nos amou, sendo nós ainda inimigos. Éramos inimigos, o Senhor nos constituiu amigos. E para exercitarmos e praticarmos o quê? O chamado que Ele tem para cada um de nós, como filhos amados que somos, escolhidos antes da fundação do mundo. É por isso que estamos neste caminho. E o caminho é árduo, é pedregoso, é espinhento, mas Ele diz que Ele está conosco. O aperfeiçoamento vem aí. É nessas divergências, nessas lutas. Nós podemos ver os discípulos. Por quê? As atitudes deles, como é que eram? Era tudo tranquilo? Tudo falava direitinho, todo mundo concordava com tudo que era falado, fluía. Havia unidade entre eles, independente disso. Mas eles eram diferentes uns dos outros. Agora Jesus falou assim, eu vou para o Pai. Mas Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. Porque o ministério foi 3 anos, diretamente. Mas nós aqui estamos, quanto tempo? Quanto tempo servindo? E Ele nos capacitou para servir, para fazer. E Ele diretamente tem compromisso com esta grande obra que Ele nos colocou, que Ele nos chamou, o propósito dEle. E a obra dEle é glorificar o Seu nome. Não é para eu aparecer, mas é que Ele cresça e que eu diminua. Porque a obra é dEle. E Ele que sustenta todas as coisas. E Ele nos chamou para isso. Para edificar as vidas, para afirmar, para fortalecer. Porque a minha vida, nossa vida uns com os outros, é isso que acontece. Quando eu olho para os irmãos e vejo, posso olhar os irmãos e ver cada um aqui, ó. Cada divergência e cada luta que cada um tem passado. Mas estão sendo o quê? Fortalecidos. Uns fortalecendo os outros. Uns firmando os outros. Porque ninguém vive sozinho. O Senhor nos constituiu membros deste corpo para nos edificar mutuamente. Para que nós cresçamos juntos para um fim proveitoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo os seus propósitos. E o propósito de Deus é esse, que nós cresçamos, que a igreja cresça como um corpo edificado. Efésios 11, 15 e 16, vou ler os dois últimos versículos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação a si mesmo em amor. Cada um de nós, irmãos, cada um, membro do corpo, cada um tem sua função, tem o seu serviço, tem o seu ministério. E a igreja se edifica mutuamente. E nós crescemos juntos. E esse estar juntos vai gerar
atrito. Vai gerar atrito nesse relacionamento. É em casa, é na escola, é na faculdade, é na vizinhança, entre irmãos. O importante é que estas coisas não nos separem um do outro, não gerem em nós divisão. Independente das adversidades, permaneçamos juntos, caminhando para um só propósito, para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. O Senhor nos colocou, nos inseriu no corpo para sermos aperfeiçoados. Homens imperfeitos, que têm o perfeito, que nos leva ao aperfeiçoamento, para o crescimento, para o fortalecimento, para sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor não é em vão, mas que a gente se afadigue fazendo aquilo que está relacionado ao reino. É maravilhoso, é prazeroso, não é peso, porque Ele nos chamou para realizar, para fazer aquilo que Ele colocou em nossos corações, que Ele nos chamou para realizar. E cada um de nós temos que desempenhar este ministério, este serviço, porque não é para a glória nossa, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o nome dEle seja engrandecido, seja exaltado. Não é porque você é bom, porque eu sou bom, porque o outro faz bem, nada por isso, porque tudo quem faz é Cristo em nós, é Ele quem realiza tudo em todos. Não há nada mais importante entre um e outro, senão a cooperação do justo, dos santos, para a edificação do corpo. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para irmos e dar fruto. Ele fala que os campos estão brancos para a ceifa, e poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E o obreiro preparado para toda boa obra, ele vai passar por etapas. E essas etapas vão nos aperfeiçoando, no trato um com o outro. Sem trato um com o outro, não há crescimento, não há aperfeiçoamento, não há fortalecimento, não tem como nos fundamentar. Porque é assim que a gente cresce. Mas tudo isso em amor. No relacionamento em amor, uns com os outros, para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque o nosso testemunho é esse, o nosso viver tem que ser esse. Porque se Cristo vive em nós, é como Paulo falou, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, nós estamos capacitados para passarmos e para realizarmos a obra que Ele chamou para cada um de nós fazer. O dom, o ministério que Ele deu, a capacitação que Ele deu a cada um de nós para realizar aquilo que Ele nos deu para fazer. Não é por isso que há uma divergência, há um conflito e você abandona tudo. Não gosto desse irmão, não me sinto bem com este irmão, ele é assim, ele é assado. Sabendo que ele foi colocado ao seu lado justamente para te tratar. Todos nós, membros do corpo, cada um trata do outro. Às vezes você acha que é bom e que você não precisa, mas por você achar que isso é bom, o orgulho, a altivez, você precisa de tratamento. Todos nós precisamos.
Estamos todos no mesmo caminho do aperfeiçoamento. É onde Deus vai tratar conosco, é no corpo. Uns com os outros. Não tem como haver tratamento se não estivermos no corpo, se não estivermos unidos, se não estivermos servindo uns aos outros. Porque é isso que o Senhor trabalha, irmãos. É na nossa vida mesmo. Desse jeito, usando um o outro. Porque, caso contrário, não seríamos edificados um à vida do outro. Porque Cristo em nós, é este o edificar, é porque Jesus está em nós. Então nós nos edificamos mutuamente. Assim que a igreja cresce, assim que a igreja é fortalecida, assim que a igreja é firmada, edificada, é através do relacionamento uns com os outros e no amor do Senhor. Exortando-nos uns aos outros, consolando-nos uns aos outros, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Porque isso é crescimento. Isso vai gerar em nós maturidade. E não tem a ver com a idade. Maturidade não tem a ver com a idade. E sempre em algumas áreas nós estamos sendo... É necessário sermos tratados. Tem áreas que precisamos ser tratados. Não importa a idade. Uns mais, outros menos. Mas todos nós precisamos de tratamento. E nessa convivência, irmãos, como igreja, o Senhor nos trata. O Senhor nos trata dia a dia. Não tem como ser diferente o Evangelho de Jesus. Em Provérbios 27 diz assim, ó, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então nós seremos tratados uns com os outros. Não tem como não sermos tratados. É necessário passarmos por este processo de treinamento. E o Senhor nos treina e nos prepara para algo mais excelente. Não é simplesmente simplesmente por tratar. É para que nós cresçamos e cheguemos à maturidade, à vanidade perfeita, nos aperfeiçoando em Cristo, sendo aperfeiçoados em Cristo. Porque estamos caminhando para a eternidade. Estamos todos caminhando para a eternidade. E no processo desta caminhada, somos aperfeiçoados. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ele vai nos aperfeiçoando. Não é ser perfeito de não errar. É aperfeiçoado, é maturidade. Como lidar com as situações que ocorrem dia a dia no nosso relacionamento uns com os outros. Qual é o meu, o seu, o nosso posicionamento quando nos deparamos com aquilo que nós não gostaríamos, ou com aquilo que nós não gostamos? Como faremos? Como agiremos? Como nos posicionaremos diante das divergências? Naquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão para realizarmos. E que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos leve a este tratamento. No seu grupo familiar, como igreja, quem Deus colocou perto de você para te firmar? Qual o nosso posicionamento quando nos deparamos com situações que querem nos fazer parar? Tem muitas situações que ocorrem que querem nos fazer parar, irmãos. Com certeza. Mas qual é o nosso posicionamento quando nos deparamos com esse obstáculo?
com essa muralha, com essa dificuldade? Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso posicionamento diante disso? Qual tem sido o nosso posicionamento mediante as estações da nossa vida? Porque tem momentos que estamos passando por lutas, depois tem a calmaria, depois de novo, e assim vai. Como é que tem sido as nossas atitudes mediante a circunstância que nos cerca? O Senhor nos chamou para os seus propósitos. Qual tem sido o nosso posicionamento quanto ao seu chamado? Como temos atendido o chamado? Ele nos escolheu, Ele nos chamou para um fim proveitoso. Ele não nos chamou simplesmente para ficarmos parados, sermos meramente ouvintes, mas desempenharmos o nosso papel como filho, como servo e como ministro, porque todos somos ministros de uma nova aliança. Todos fomos chamados com um propósito. E há momentos que tem circunstâncias que nos querem parar. É aí que nós temos que ter o nosso posicionamento diante daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, nos chamou para realizar e nos deu poder para exercitarmos, para prosseguirmos, para não parar, mas marchar. Sabemos que lutas vêm, enfermidade vem, dificuldade vem, mas nós não podemos parar. Nós não podemos ficar estagnados, porque o Senhor nos chamou para marchar. Não para ver a circunstância à nossa volta e ficar preso a elas como uma âncora. Não. Não podemos ficar ancorados nas circunstâncias. Temos que avançar. Aquele que está no barco conosco não nos deixa só, não nos abandonou. Mesmo em meio a todas as lutas e aflições que nós enfrentamos dia a dia, irmãos. Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que o fogo esteja queimando, a prova, mas o Senhor prova, assim como o ourives faz com ouro, mas para nos aprovar, Ele não nos reprova, porque Ele não nega a si mesmo, porque Ele é fiel, Ele não nega, Ele é fiel e cumpre com tudo que aqui está. Tudo se cumpre. Passará os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. Ele sustenta todas as coisas, porque Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Então Ele está conosco. Ele não nos desamparará e não nos deixará. Ele diz: quando passarmos pelo fogo, eu estarei contigo. Ele pode não te livrar do fogo, mas Ele pode passar pelo fogo com você. Que Você não vai passar só. Ele vai estar conosco. Você pode ficar enfermo, mas na enfermidade Ele está presente, Ele não te abandona, Ele vai te dar força para vencer, Ele vai te erguer, Ele vai te levantar, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Então nós não temos o que ficar temeroso, não temos o que temermos. Essa é a realidade para nós. É uma vida diária com Deus. Porque o treinamento é diário. Onde quer que nós estejamos, passaremos por alguma situação que precisaremos treinar. Botar em prática a palavra. O treinamento é botar em prática a palavra. É o posicionamento mediante aquilo que nós lemos, ouvimos. Porque não podemos ser meramente ouvintes nem leitores. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu falo para mim. Não podemos ser meramente leitores,
e até mesmo faladores da palavra, mas praticantes, vivenciando a palavra, porque a palavra é vida, ela é eficaz. E quando botamos em prática a palavra, acontece. Porque a palavra se cumpre. A palavra não volta vazia. Então não precisamos nos atemorizar. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. Agora o que vocês estão passando, eu não sei. Mas Ele sabe. Ele sabe e sonda e prescruta o coração do homem. E sabe para onde o coração do homem se inclina. Se inclina para Ele, com certeza a solução já veio, não vem, já veio. A solução já veio, não vem, já veio. Porque Ele já fez. Nossos olhos ainda não contemplaram. Mas Ele vai trazer existência para que nós possamos ver. Não porque queremos ver para crer, é porque cremos. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, a convicção do que não se vê. Então, irmãos, é pela fé. Então não precisamos ver, mas nós vamos ver porque a fé é dom de Deus e agrada a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O propósito que está em nossos corações tem que se alinhar ao propósito dEle para nós. Porque o propósito dEle para nós é mais elevado. Os caminhos dEle mais elevados, os pensamentos dEle muito mais altos do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, ou projetamos. É muito mais além. Porque Ele é soberano. Ele tem o controle de tudo. Ele está no controle. Por mais que você pense que sua vida está ponta cabeça, Ele está no controle. Ele está no domínio. É isso é que devemos crer. É que Ele está no controle de todas e qualquer circunstância de nossas vidas. Ele diz que está conosco. E Ele está presente. E Ele mora e habita e reside em nós. E esta é a convicção que temos que ter. Que somos filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos. E os filhos herdam. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós, já foi selado. Já é nossa. Em nome de Jesus, tomemos posse do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. O sacrifício perfeito em prol dos imperfeitos. Pleno sacrifício, pleno. Foi consumado pela morte na cruz. Ressurgiu, está à direita do Pai, intercede por nós e nos deu o seu Espírito, o qual nos guia, nos orienta, nos dá sabedoria. Tudo que precisamos está nele e ele está em nós. Basta que desfrutemos de tudo aquilo que Ele já nos deu em Cristo. Então não precisamos ficar atemorizados, preocupados, ansiosos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós falamos, não fique ansioso, mas a nossa carne é um grande conflito, é contra a nossa carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para Deus e fortalezas. Mas a nossa carne se torna uma fortaleza diante de circunstâncias que a gente tem que exercitar a fé. É um obstáculo para nós crucificarmos a carne. Porque, como diz um cântico, né, o velho homem já morreu. O velho homem não morreu, ele está vivo. E nós é que temos que crucificar todo dia o velho homem. Todo dia temos que crucificar para não fazer a nossa vontade. Aquilo que queremos, para não andar da forma que queremos, ou andarmos conforme os nossos próprios conceitos, e não o da palavra. Então, nos apeguemos à palavra, porque essa palavra é vida, e vida cristã, para nós, é um treinamento diário. Não tem como nós fugirmos. É a cruz.
É a cruz, é levar os olhos para o alto, porque do alto que vem o nosso socorro. É tomarmos posse de todas as benesses que o Senhor já fez por nós. E nos alegrarmos no Senhor, independente do estado da nossa carne, do estado do homem carnal. É regozijar no Senhor, é se alegrar no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como nos alegramos no Senhor, Ele nos fortalece, né? Ele faz com que nós possamos ver além dos olhos carnais, né? Porque Ele sabe de tudo, conhece tudo e vê todas as coisas. Os olhos deles estão em todo lugar. Contempla os maus e os justos. E que nós possamos nos apegar, irmãos, e estarmos atentos, porque em todo tempo há um treinamento, e a qualquer momento surge um treinamento, e você precisa se posicionar diante daquela situação, daquela circunstância, em que nós iremos enfrentar amanhã ou depois, e no nosso dia a dia, que guardemos esta palavra em nossos corações, porque o Senhor é quem nos dá a vitória por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos fortalecer, nos firmar, nos aperfeiçoar uns com os outros e através daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Amém?